É isso? Boa noite, gente. Estamos aqui começando mais um Entre Elas. Sejam todos muito bem-vindos, né? Graça e paz aos nossos irmãos e irmãs que estão nesse momento entrando aí. Ainda não tem ninguém, vamos aguardar um pouquinho, né? Para me dar boas-vindas. Olha só, o nosso pastor Laqueden já entrou. Vamos esperar um pouquinho, né, mais gente entrar aí pra gente começar esse bate-papo, né? De certa forma, um bate-papo, uma interação que teremos com vocês nesta noite. E como acho que alguns já viram um cartazinho de divulgação, a gente vai falar sobre um tema muito importante, né, que é a Páscoa, que é importante para todos nós, né? Uma data celebrada em todo o mundo, para cada um tem o seu significado. Então, que a gente possa explanar isso hoje, né? Trazer a você que talvez tenha dúvidas, assim como nós vamos aprendendo aqui também, sobre qualquer tipo de aspecto que você tenha pensado que é a Páscoa, porque a Páscoa, quando aconteceu, né? O que trouxe a esse ritual, né? Que Jesus deixou, o Senhor deixou para nós. Então, sejam muito bem-vindos todos aí, né? Temos já gente entrando novamente, sejam muito bem-vindos no Entre Elas, né? Inclusive, vocês podem estar convidando pessoas aí que vocês Isso, gostariam, nesse momento, né? Compartilha. Gostariam que explanasse um pouquinho sobre esse tema. Na verdade, é um bate-papo, né? Para trocarmos ideias. Você pode comentar aí também alguma coisa que a gente não falar aqui, para que mais pessoas, né, tenham acesso a essas informações, a curiosidades. E é realmente um tema importante, principalmente os cristãos, né? Tem um significado ali muito especial no que se refere à fé, no que se refere à vida diária do povo, né, cristão, porque é registrado na Bíblia, né, o livro de ordem e conduta, né, de regras nas quais a gente crê e vive, que são enviadas de Deus, né, para que nós possamos realmente entender o sentido, né, o real significado. É muito importante, né, que a gente converse, troque ideia em relação a esse tema. E Páscoa, o significado da palavra é passagem, né? Passagem, a gente vai entender no decorrer do nosso bate-papo, assim que entrar mais pessoas aí, a gente vai entender um pouquinho o porquê desse significado. Pois é, boa noite, né, pastor? Obrigada, que Deus nos abençoe mesmo, quer explanar e não cometermos gafes. Porque é algo, como eu já disse na primeira live, são experiências, né, que estamos adquirindo aqui, para cada live a gente ir melhorando. Eu espero que os nossos pastores estejam aí analisando mesmo, a gente recebe feedback depois, o que precisa melhorar. E dos irmãos também, né, que talvez já tenham mais experiência do que a gente. Então a Nívia vai dar início aqui ao nosso tema, né, Jesus é a nossa Páscoa. E aí a gente vai explanando no decorrer da live, né, algumas curiosidades, de certa forma, verdades que precisamos ou lembrar, ou conhecer, ou aprender. E continuar, né, celebrando e fazendo esse ritual que foi feito muito tempo atrás, pra gente continuar celebrando, né? Por que será que tem um sentido tão forte? Por que será que o mundo todo ainda celebra, né? Isso que aconteceu há muito tempo atrás. Na Bíblia, em Êxodo, no capítulo 12, né, inicia ali Deus instituindo essa celebração, e lá mesmo em Êxodo diz, né, que seria perpetuamente, ou seja, um tempo muito longo, né, para sempre seria celebrado aí essa festividade, né? E o mundo inteiro né? O mundo inteiro tem como feriado, tem como respeita assim a questão dos dias como algo especial. E isso só pode ser realmente algo que veio de forma sobrenatural sobre toda a humanidade, para que tenha realmente esse alcance, né? Então a origem da Páscoa foi ali em Êxodo, né? Nós sabemos a história, né, lá de Moisés, do povo, né? Aquela trajetória onde o povo ali estava sob a opressão, né, de Faraó. O povo egípcio realmente dominava naquela época, ali escravizava todas as nações que eram um pouco mais fracas. E o povo de Deus foi um desses povos que foram, né, escravizados, que estavam ali sob a opressão poderosa de Faraó, né? E eles sofreram muito, muito mesmo, ali sendo escravos, né? Não tinham nada que pudessem realmente demonstrar que era um povo de Deus, porque realmente estavam em situação de calamidade, né? Então, Deus, na Bíblia fala, né, os textos, alguns textos que a gente não vai dar para ler todos aqui, então separei alguns.
Mas Deus fala em alguns dos textos, dos versículos, que ele se lembrou, né? Trouxe à memória a lembrança que fez aos patriarcas, né? Abraão, Isaque e Jacó. E como ele tinha prometido e feito uma aliança com eles sobre como o povo ia ter uma trajetória que os levaria numa terra que emanaria leite e mel, né? Uma terra boa, uma terra que eles pudessem cultivar, uma terra que fosse fértil, que eles tivessem uma vida plena. Porém, o povo, no decorrer da história, se perdeu, né, do seu Deus e pecou contra Deus, esqueceu das maravilhas que Deus fez. E quando o povo se perdia, né, na fé, começavam a adorar outros deuses, se afastavam de Deus, eles eram oprimidos por nações pagãs. Foi o caso que aconteceu aqui. Eles estavam nesse processo. Mas Deus se lembrou da promessa que tinha feito e, cheio de misericórdia, se lembrou e deu ouvidos aos gemidos do sofrimento do seu povo. E aí Deus entra em providência, né, contra Faraó, e ele se levanta, chamando ali Moisés, para libertar o seu povo dessa opressão. Isso já diz tudo, a mulher que está inspirada. É uma história que realmente mexe muito com o meu coração, assim, porque o final dessa história, assim, nós vivenciamos hoje, né? Então, no decorrer a gente vai... Eu queria que você lesse um texto, Karine, que é essa lembrança de Deus, realmente daquilo que ele tinha prometido, daquela aliança que ele fez com os patriarcas, como ele ia estar trazendo de volta esse socorro ao seu povo. Pronto, se você aí quiser acompanhar também, já deixar anotado para ler o capítulo depois todo, né? Lembrar dessa história, como aconteceu e realmente a gente refrescar a nossa memória, de certa forma, e nos edificarmos, né? Lendo a palavra. Então a gente vai lá para Êxodo 6 e estaremos lendo o versículo 5, 6 e 7. Vamos lá. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito. Amém. Então esse texto aí de Êxodo, capítulo 6, versículo de 5 a 7, está falando dessa memória do Senhor sobre aquilo que ele tinha prometido aos patriarcas, né? De realmente livrar o seu povo. Então o povo estava ali naquela situação deplorável, né? De humilhação, né? Escravizados, e Deus demonstra, vem com sua fidelidade, com a sua misericórdia, e ele vem ao resgate do seu povo, né? E a maneira que Deus encontrou de trazer o povo ao resgate, né? Tá bom aí o áudio agora? Alguém comentou aqui que estava batendo alguma coisa no microfone. Tá ok, né? Agora? Isso. Então, o que acontece, né? Deus vem com a sua fidelidade, as suas próprias palavras, sua própria promessa, sua aliança que foi feita, e Deus vem em resgate ao povo. E a maneira que Deus vem, Karine, com esse resgate é de maneira poderosa, porque Deus vai enfrentar ali e constranger o faraó através do seu imenso poder, né? Então ele chama Moisés e Arão vem junto com ele, né? E ele fala, Moisés falando, a gente sabe da história, a gente já viu em filme, em novela, né? E tem aí uma infinidade de material em relação a essa história, e a gente sabe da dificuldade que Moisés tem até de falar, mas isso não impediu ele em algum momento de poder fazer aquilo que Deus queria. E até serve para aplicar na nossa vida, né? Às vezes a gente se acha limitado. Eu, por exemplo, estar aqui hoje em frente a essa câmera aqui é uma dificuldade para mim, que eu sou muito tímida, gente. Mas Deus nos usa à medida que a gente se coloca à disposição dele. Então Moisés foi colocado à disposição de Deus, né? Ele aceitou o desafio e através da vida de Arão ele foi falar a Faraó. Então Deus vem realmente com o seu imenso poder e ele traz as 10 pragas para poder constranger Faraó, e também com outro propósito. Mas primeiro vamos lembrar as pragas que vieram sobre o Egito, que a palavra até diz que era a mão de Deus sobre o Egito para poder trazer juízo em favor do povo. Vamos ler aí, Karine, as 10 pragas? Lembrar aqui as 10 pragas. Teve a praga do sangue, das rãs,
dos piolhos, das moscas, dos animais que morreram, das úlceras, das saraivas, dos gafanhotos, das trevas e a morte dos primogênitos. Isso. E aí a gente vai ler também o versículo 9, do capítulo 9, versículo 16. De Êxodo também, viu? Isso. Vamos lá. Mas deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Então existia um propósito pelo qual Deus ia oprimir de forma poderosa ali a ação do povo egípcio, né, contra o seu povo, né? Então não foi só porque Deus é um Deus cruel, né, tirano. Deus não é um Deus assim que tem prazer no sofrimento, né? Porém ele é um Deus justo, né? E ele, de alguma forma, aqui como a palavra diz, ele queria demonstrar para Faraó, né, e para aqueles opressores, quem era o verdadeiro Deus, quem é que tinha todo o poder, até porque era uma nação pagã, uma nação que tinha adoração a outros deuses falsos, né? Então o Deus Todo-Poderoso, através dessas pragas, pôde demonstrar quem realmente é o dono de todo o poder, né? Que é o nosso Deus vivo, o Deus do povo. E aí, a Karine leu as 10 pragas, mas a 10ª praga, ela realmente foi a praga assim, que quebrou ali o coração de Faraó por conta da questão da perda, né? De todos os primogênitos. Do próprio filho, né? né? Os primeiros filhos de todas as famílias egípcias se perderam, inclusive dos animais. Inclusive dos animais. Então, hoje nós estamos vivendo uma situação que nós estamos tendo números, né, grandes de pessoas que têm morrido, de pessoas que estão, de famílias que têm perdido seus entes queridos por conta da doença. Isso já tem nos abalado, né? Imagine todas as famílias de um povo perder um Dos seus filho, filhos. né? Do primeiro filho. Isso realmente deve ter levantado um clamor imenso, né, naquela nação dos egípcios. Mas até chegar a esse ponto, Deus realmente ele fez com que o coração de Faraó também se endurecesse em alguns momentos, para que realmente Faraó pudesse estar, a partir desse processo, mostrar o poder de Deus em relação à defesa do povo dele, não é isso? Então você pode ler, Karine, o capítulo 11, versículo 7 de Êxodo. Vamos lá, mais uma vez. A leitura. Ela vai falar como Deus livrou os filhos de Israel dessa praga, né? Capítulo 11, versículo 7. 7. Vamos lá. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então aí o texto, né, fala que apesar de ter todo esse clamor ali sobre essa opressão agora com o poder de Deus sobre o povo egípcio, o povo de Israel, o povo de Deus, nem os cachorros perderiam, né, os seus filhotes, como lá no povo egípcio, né, as famílias perderam, os animais perderam. Foi um clamor imenso, mas o povo foi livrado para demonstrar realmente que o Deus estava do lado do seu povo, né, e realmente precisaria ali dessa libertação. Então a palavra Páscoa, ela significa passagem. No povo ali, eles iam ter uma passagem ali daquela situação de opressão para a libertação, né? Eles iam ser libertos daquela opressão atravessando o deserto, né? E por isso a palavra Páscoa, ela nos leva para esse significado. Porém, a Páscoa, ela seria celebrada a partir dessa praga, né? Vamos ler mais um texto que vai falar um pouquinho sobre isso? 12, 11. Vamos lá, vamos para continuar em Êxodo ainda, capítulo 12, versículo 11. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Tá. Aí esse processo aí já está acontecendo quando o povo já está ali nos preparativos para a celebração da Páscoa, dirigida e conduzida por Deus, né? Que ele fala que eles iam pegar um cordeiro, cada família ia pegar um cordeiro, e o cordeiro tinha que ser perfeito, tinha que ter 1 ano, e eles iam matar o cordeiro, colher o sangue e comer a carne. Se a família fosse muito pequena, eles teriam que chamar outra família, vizinhos, que pudesse consumir
aquele cordeiro num só dia, né? Mas o sangue do cordeiro, ele seria utilizado para marcar os umbrais das portas, para que na hora que a justiça do Senhor viesse sobre os egípcios, para matar, para tirar a vida, recolher a vida dos primogênitos, as casas que tivesse a marca do sangue do cordeiro, a justiça do Senhor passaria e não feriria aquela casa que estaria marcada, né? No caso, o povo de Deus, não é isso? E foi o que aconteceu. Então, quando a justiça do Senhor veio, né, quando veio para recolher aqueles primogênitos, a casa do povo de Deus estava lá aspergido o sangue do cordeiro que eles consumiram em família. E Deus disse que eles estariam prontos para depois daquele procedimento, daquele processo, eles saírem em direção à liberdade. Eis aí a passagem, né, da escravidão para a liberdade. Pode ler mais um texto? Vamos lá. Vai ser o... Ainda voltando. Aqui. Certo. Então essa foi realmente a instituição da Páscoa. A Páscoa do Senhor seria realmente ali essa celebração da libertação do povo, né, daquela escravidão, daquela opressão para a libertação. E o mais interessante de toda essa história é porque isso não foi um ato só que aconteceu lá e a gente celebra para a liberdade do povo lá. Na verdade, isso eram atos proféticos, né? O cordeiro que nós vemos ali na primeira Páscoa representava o nosso Cristo, nosso Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? No Novo Testamento, nós vemos Jesus sendo chamado de Cordeiro. Né? Isso não é à toa. Jesus representava aquele cordeiro. O seu sangue derramado na cruz representava aquele sangue que foi aspergido ali na casa do povo de Deus. Agora, o mais interessante é que, além dessa questão do sangue aspergido, do cordeiro ser perfeito, é que não era só para um povo específico, mas na verdade é para todos aqueles. Hoje, a graça alcançou todos aqueles que aceitarem esse sacrifício de amor. Então, aquela Páscoa representava a nossa Páscoa hoje, que é Jesus Cristo. E o próprio Jesus celebrou a Páscoa, Karine. No Novo Testamento, o próprio Jesus ali, seguindo, né, as celebrações que foi instituída por Deus, ainda no Êxodo, Jesus celebrou a Páscoa. Inclusive, antes dele morrer, ele celebrou a última ceia com seus discípulos na Páscoa, né? E ele coloca ali o pão e o vinho, e ali ele diz, né, que ali é o seu corpo, ali é o seu sangue, que é partido por vós. E ali ele está falando já o plano da salvação de Deus, que era Ele mesmo. Então todos aqueles que participarem do sangue e do corpo de Jesus farão parte dessa família que vai ser liberta da opressão da morte e do pecado para a sua maravilhosa luz e salvação. Então a verdadeira Páscoa é Jesus. Por isso que nós trouxemos esse tema tão importante, porque nossa fé é baseada em Jesus. Então, profeticamente, lá em Êxodo, Deus já mostrava para todos nós que nós teríamos essa passagem da morte para a vida. E a morte para a vida só foi possível por causa do Cordeiro Santo, do Cordeiro Jesus, que se entregou a si mesmo em favor de muitos, para que através do seu sangue fosse purificados os pecados e todos nós fossem justificados por amor do nosso Pai, que nos salvou. Um comentário? Vamos lá para a leitura, né? Para a gente fechar aqui no contexto da Nívia. Que vai continuarmos em Êxodo, capítulo 12, do versículo 25 ao 27. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e o adorou. Isso, então aí está falando da questão de como seria celebrada essa festa perpetuamente, de como a gente deveria passar os valores para os nossos filhos, né? Hoje nós temos aí, graças a Deus, graças a esse amor do nosso Deus, nós temos Jesus como a nossa Páscoa, né? Em 1 Coríntios, versículos 5 e 7, né, o apóstolo Paulo vai dizer que Ele é a nossa Páscoa. Jesus é aquele Cordeiro Santo que foi imolado, né, sem culpa, sem pecado. Jesus cumpriu a lei para que nós pudéssemos hoje participar
né, desse corpo, desse sangue, ser uma família, co-herdeiros da glória de Deus, através desse sacrifício. Por isso, para os cristãos, é de extrema importância a Páscoa. Por isso que nós celebramos com fé, por isso que nós choramos, por isso que nós ceamos. A Santa Ceia foi instituída por Jesus na celebração da Páscoa. O corpo de Cristo e o sangue de Cristo, que através desse ritual foi passado por todo o povo de Israel, trazido até nós hoje, né? Para que nós pudéssemos entender, né, por meio da revelação do Espírito Santo e da sua santa palavra, entender esse significado. Jesus Cristo, a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus, que morreu, ressuscitou e vive hoje e para sempre, para nos garantir um lugar junto ao nosso Pai. Para todos nós há moradas no céu. Tudo isso porque Jesus se ofereceu, se deu a si mesmo em favor de muitos, para que pudéssemos realmente alcançar a salvação. Então você que está entrando agora, a gente está vendo aqui muitas pessoas, a gente falou sobre a importância da Páscoa para os cristãos. E como Jesus representa essa nossa Páscoa, como Ele é o Cordeiro Santo que se entregou, né? Desde muito tempo atrás, Deus já representava Jesus por meio do Cordeiro perfeito, sem nenhuma mácula, porque Jesus foi esse Cordeiro. Então toda a trajetória da Páscoa apontava para Ele, para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Então aí, como vocês ouviram, né, lembraram um pouquinho, tiveram o prazer de estarmos hoje trazendo essa palavra para vocês, né, que a gente possa continuar nesse rito, possamos passar para os nossos filhos e com certeza de que realmente há um sentido real e verdadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele que nos incentiva a lembrar disso, né, e pela sua graça, compaixão e misericórdia, nos dá esse privilégio de ceiar. Infelizmente, não podemos fazer isso hoje fisicamente, por conta dessa pandemia, né, da nossa quarentena, mas isso não nos impede de continuar buscando e nem de sentindo a presença do Senhor, de passar, né, passar esses ensinamentos para as nossas famílias, para os nossos filhos, e até a gente mesmo tá lendo, relembrando, né, hoje é um dia especial, um dia que a gente começa ali, né, todo mundo já tá naquele clima e sentimento da gente lembrar desse ritual, todo esse processo lá do povo de Israel no Egito, da luta que tiveram e da grande libertação que Deus proporcionou a cada um deles. E a gente possa pegar isso também e lembrar que nesse período de pandemia e quarentena, esse risco que é contagiar, né, pegar esse vírus, a gente possa também lembrar deles lá, que padeceram, mas olha só o que foi que tiveram no final, né? Deus nunca se esqueceu de nenhum deles e não se esquece da gente hoje. Ele está, assim, no controle de tudo. E assim como a palavra vem, né, falando das questões das profecias, do que a gente ainda vai ver, ainda vai acontecer para a vinda de Cristo, né? Então que a gente possa continuar sempre realmente confiando, como a gente falou nas lives anteriores, guardando o nosso coração, cuidando dessa ansiedade e realmente continuando a ter fé de que Deus está no controle, que possamos confiar e que a gente venha continuar buscando nos nossos devocionais em família, que possamos continuar buscando em oração, que possamos continuar intercedendo. Eu percebo que muita gente tem, assim, dado uma paradinha, relaxado um pouquinho, às vezes até a gente mesmo, sabe, da rotina, mas que a gente possa continuar, né, aproveitar esse de certa forma, privilégio de tempo para realmente continuar fazendo isso, edificando, buscando ao Senhor, confiando e que, assim, teremos aflições nesse mundo? Teremos, mas a gente tem que ter bom ânimo, porque Jesus já venceu o pecado, já venceu o mundo e a gente tem que continuar confiando. E lembrar, né, porque a gente vê a Páscoa, a gente já lembra de ovo de Páscoa, Isso, a gente verdade. lembra de chocolate. Verdade. Então, assim, não é impedimento algum em a gente comer coisas gostosas como chocolate. Quem não gosta de chocolate, né? Eu Tira a mesma primeira adoro, pedra. né? A Suelen já fez um bolo de chocolate essa semana, que era uma tarefa da escola. Então, as pessoas associam. Não é um problema, não é um pecado, mas o importante é não se esquecer do verdadeiro sentido da Páscoa, né? A Páscoa realmente representa algo fundamental para nós cristãos e foi algo que Deus pediu para que fosse celebrada de forma perpétua. Ou seja, enquanto a gente estiver aqui nessa terra, a gente vai celebrar
a Páscoa. E também celebrar a nossa Santa Ceia, que tem um sentido também disso, né? O corpo de Jesus, o sangue de Jesus tem um memorial para que nós possamos nos lembrar do seu sacrifício, do seu imenso amor pelas nossas vidas, a ponto de sua vida ser ali massacrada, seu sangue derramado, gota a gota. Quanta angústia Jesus passou no Getsemane, né? Quando a gente revive aquela situação de Jesus ali pedindo para os amigos vigiarem com ele, porque ele sabia que depois daquele momento ali era muito sofrimento, era o pecado do mundo inteiro que estaria sobre ele. E ele sofreu aquele momento de angústia, aquele homem Jesus teve medo, Jesus chorou, Jesus foi um de nós aqui nessa terra, para nos mostrar que o seu amor é tão grande que ele se humilha a tal ponto de um Deus que deixar sua glória e se tornar um ser como nós, né? Porém, graças à bondade do nosso Deus e pela fidelidade de Jesus, a obediência, ele venceu todas as tribulações, ele venceu todas as tentações em favor de mim e de vocês, de todas as pessoas que aceitarem o seu sacrifício. Há um lugar para cada um de nós no céu, porque ele garantiu isso através desse sacrifício, através de se dar a si mesmo. Alguns estudiosos dizem que os poros de Jesus não eram suor igual o nosso no dia daquela angústia, mas eram gotas de sangue, de tamanha angústia que ele sentiu em saber que ia ter que passar por aquele momento de dor. Mas ele não recuou. Então que nós, como cristãos, que sejamos gratos a ele por esse sacrifício e não venhamos a recuar por nenhuma tribulação, por nenhum momento de dor ou dificuldade, a gente venha se envergonhar do nosso Deus, porque a fidelidade dele é demonstrada em cada palavra escrita aqui na Bíblia, cada versículo. Nós podemos ver a grandeza desse Deus, que está sobre todas as coisas e se importa com seres tão limitados como nós. Ele nos fez por amor. E ele nos salvou por amor. E nos receberá no céu também por causa do seu imenso amor. Somos criaturas, hoje filhos, por causa do sacrifício de Jesus. Ele nos adotou como filhos. Somos irmãos do nosso Senhor. E somos aqui também servos do nosso Senhor. Então que através de coisas como essa, de momentos como esse que estamos tendo aqui, vendo aqui os irmãos entrar, que nós possamos nos animar em Deus e nos preparar para as coisas que virão, porque ele já deixou escrito para que nós pudéssemos crer, assim como os patriarcas acreditaram nas promessas de Deus. Muitos não alcançaram aquilo que sonharam ou aquilo que almejavam, mas eles tiveram a fé e a certeza de que viriam coisas maravilhosas de Deus. Nós vivemos hoje esperando um dia encontrar com o nosso Deus na terra prometida. E a nossa pátria prometida não é aqui não, né, gente? A nossa pátria prometida é no reino celestial. Será no reino de Jesus, na nova Jerusalém que vai descer do céu e vai ser reinada pelo nosso Senhor. Nosso Deus é digno. Nosso Jesus é digno de ser adorado hoje e sempre, porque ele prometeu estar conosco. Ele está conosco aqui agora. Nós podemos sentir a presença do Espírito de Deus aqui, glorificando Jesus. Não porque nós somos mais especiais que ninguém, mas porque o sangue dele está em nossas vidas. A marca desse sangue protege os cristãos, protege os seus filhos e traz aos seus filhos a fé que os mantém de pé, a esperança que os patriarcas tiveram. O povo já estava ali esquecido das coisas que os patriarcas viveram, mas Deus se lembrou deles. Deus não se esqueceu, Deus não se esquece de nós, não se esquece das promessas que ele fez para você, nem para mim. Porque o nosso Deus é tão justo e tão fiel e ele trabalha no tempo dele. Então que nós possamos realmente nessa Páscoa celebrar esse Deus que se revela a nós através da sua palavra, através da sua presença doce, da sua presença calorosa, que traz ânimo, que traz alegria, que traz leveza. Deus está aqui e aí com você. Deus está em todos os lugares, em todos os corações daqueles que creem. Então que você possa nessa noite, em nome de Jesus, celebrar sua Páscoa, juntamente com sua família, já que nós não podemos estar juntos, mas estamos em espírito, porque um só espírito está no coração de todos aqueles que creem. Deus é fiel e justo, Deus é santo, Deus é poderoso, e não há limites para o nosso Deus, não há barreiras, não há paredes que o segure.
Deus não está limitado a templos, né? Na verdade, nós somos moradas de Deus. E a presença do Senhor se manifesta à medida que nós vemos a crer naquilo que Ele revelou através do Seu Filho Jesus. Um Deus conosco, Jesus Cristo, né, esteve entre nós e permanece conosco através do Teu Santo Espírito. Então nós vamos orar e vamos clamar a presença desse Deus. Uma porção maior ainda da presença dEle, através da fé, através da palavra, através do conhecimento e através do nosso dia a dia, da nossa comunhão. Porque apesar de fisicamente não estarmos, mas nós estamos em oração, nós estamos no Espírito de Deus. Um só Espírito conduz o seu povo, o Espírito Santo de Deus. Então nós vamos orar com a Karine e eu queria convidar você para estar orando com a gente. Nós vamos orar, meus irmãos, antes da oração agradecer, né, aos irmãos que estão entrando também nessa live, irmão Zé Carlos, irmão Leonardo, temos homens aqui também de Deus ouvindo essa palavra que vem do Senhor. Então que a gente possa estar orando por esses motivos mesmo, dessa busca, dessa nossa entrega ao Senhor, dessa nossa confiança, amém, desse ritual que não pode ser esquecido, mas tem que ser lembrado e o sentido real ficar conosco, né? Então que a gente possa estar orando por isso e também continuar orando por essa crise, por essa pandemia, que tudo seja conforme a vontade de Deus, né? Se haja cura, se haja menos proliferação desse vírus, né? Seja tudo conforme a vontade de Deus. A gente tem que continuar confiando. A gente está à mercê, infelizmente, não somos imunes, mas a gente tendo fé e tudo tem certeza vai ser conforme a vontade dele. Como a palavra mesmo disse, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, precisamos confiar. Amém. Que não é aqui que a gente tem, que ele tem guardado o melhor para nós, mas é lá no céu com ele. Amém. Então, oremos por esse dia, pela essa quarentena, pelas vidas que hoje precisam realmente de oração, pelas pessoas enlutadas que infelizmente perderam parentes, amém, filhos por conta desse vírus. Amém. E que a gente possa continuar, né, buscando ao Senhor, amém, e intercedendo um pelos outros. Lembrando, amém, que temos irmãos, né, em grau de riscos, mas que o Senhor continue a proteger e que a gente venha continuar se cuidando, né, porque confiamos em Deus que não temos que nos cuidar, né, seguir as orientações. E nós vamos orar também para que Deus fortaleça o seu coração, em nome de Jesus, na fé. Que você possa ser um canal de Deus aí orando por alguém. Amém, Jesus. Se você vê alguém ansioso, alguém triste, alguém com medo, que você possa ser o consolo. Porque todos os crentes em Jesus carregam o consolo do Espírito. O Espírito Santo Jesus. É o Consolador. Então você tem o Espírito de Deus que pode consolar as nações. Né? Então que você possa ser esse instrumento de Deus para levar consolo, paz e contentamento em Deus, porque os olhos do Senhor eles estão atentos, os seus ouvidos também estão atentos para ouvir o nosso clamor. Nós somos a igreja de Jesus. Eu gosto de colocar aqui hashtag Igreja do Senhor. Amém. Nós somos a igreja do Senhor. Tô vendo os coraçõezinhos bater aí, bate coração. Eu falo pra Karine, é um sinal para você soltar os coraçõezinhos aí, bate coração. Então que Deus possa realmente fazer o nosso coração bater à medida que a nossa fé a cada dia seja acrescentada. Parabéns para a irmã Clenilda, ela tá de parabéns hoje. Vamos orar por sua vida, Clenilda. Então vamos aí, todo mundo de bate coração. Quero ver os coraçõezinhos subindo aí. Bate coração. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, né, Karine? Vamos orar. Clenilda então, tá de aniversário. Oremos, né, por esses pedidos, pela nossa vida e que a gente continue a se edificar na palavra do Senhor. Glória a Deus. Então, querido Deus, somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua presença, pelo amém, Teu Jesus. Cuidado, pela permissão de termos mais um dia amém. Com o Senhor, pelos livramentos, por cuidar da nossa saúde, amém, pela Tua providência na nossa vida, amém, por suprir Senhor. As nossas necessidades. Em nome de Jesus, somos Pai. Gratos a Ti por isso, amém, Pai, e por muito Senhor. mais, pelos momentos ruins que nos ajudam a crescer, pelos momentos ruins amém, que nos ajudam Senhor. A olhar para o Senhor fixamente. Jesus, Pai, nós então, te adoramos, Jesus. Somos gratos ao Senhor por obrigado, tudo que Senhor. Tem feito em nossa vida, Pelo Pai. Sacrifício, Continua Deus. A cuidar, Senhor, a estar na direção dessa crise, dessa pandemia, amém, que a gente possa, Senhor, estar aprendendo mais do Senhor, amém, com Senhor. Essa oportunidade de estarmos em casa, em família. Somos gratos a Ti
porque eu sei que o Senhor está no controle de tudo. O Senhor tem nos incomodado a te buscar, tem nos dado essa oportunidade de nos deleitarmos na tua palavra e de interceder pelo próximo, Senhor, cumprindo assim os teus mandamentos, Pai. Então somos gratos, Senhor, a ti e te clamamos nesse momento por cada vida do mundo, Senhor, por cada nação, por cada família enlutada hoje, pela nossa igreja memorial, por todas as nossas igrejas que te buscam, Pai. Que o Senhor Deus possa estar com cada um deles. Livra, Senhor, os nossos irmãos idosos, nossas crianças, aqueles que estão em caso de risco, as nossas irmãs grávidas, a Tainá, que hoje está esperando só um momentinho de ter a Manu, a nossa irmã Luziane, Jesus, Pai. Todas as irmãs que talvez eu não lembre o nome, mas que estão ali gerando filho pela tua permissão e ansiosas e preocupadas com o nascimento dos seus filhos, que o Senhor Deus esteja ali cuidando. Cuida também daquelas pessoas que estão doentes, infelizmente, nesse momento. Senhor, traz a cura, Pai, se assim for da tua vontade, Pai. E continua a direcionar os nossos pastores, os nossos ministérios, para fazerem tudo para te glorificar, Fernanda, Senhor. Que todos estejam empenhados para que o Senhor seja exaltado. Abençoa os aniversariantes, Senhor, da nossa igreja nessa semana de hoje, desse mês, né? Que o Senhor Deus possa estar dando saúde, sabedoria. Nome de Jesus, então, Pai, rogo a Ti, Pai, inclina os Teus ouvidos, o Teu coração às nossas orações e nos ajuda a Te buscar mais, nos ajuda, nos dá sabedoria para vivermos um dia de cada vez, Te buscando, fugindo do pecado, sendo realmente servindo ao Senhor de todo o nosso coração. Somos gratos a Ti, Pai. Cuida aqui da nossa Páscoa, Senhor, que a gente possa continuar fixado e olhando para o Senhor, que é o centro de tudo, e que a gente venha compreender que esse ritual é algo para trazermos o Senhor mais perto de nós e estarmos mais próximos do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, somos gratos a Ti. Continua, Senhor, que a gente possa continuar aprendendo, nos edificando, que possamos nos deleitar na Tua palavra, que o Senhor possa incomodar qualquer um que esteja aí do outro lado, vendo essa live, a Te buscar. Cura, Senhor, toda a questão de enfermidade física e espiritual. Liberte os Teus filhos para que eles tenham alegria no Senhor, na Tua palavra, no Teu louvor. Então nos ajuda, Pai, a continuarmos nos edificando em Ti. Somos gratos, Senhor. Fica conosco. Nos ajuda, Senhor. Cuida também das nossas famílias, dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Seja com cada um de nós. Somos gratos, porque eu sei que o Senhor está no controle. O Senhor tem cumprido as Tuas promessas. O Senhor tem suprido as nossas vidas em todos os sentidos. Muito obrigado, Senhor. Essa oração que te faço, Pai, com um coração grato a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Será que dá pra gente fazer um trechinho de uma música, Karine? Eita! Parabéns, Danildo. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Ei, não é só pra Clenilda não. Se tiver alguém aí mais também, tá? Fazendo aniversário hoje, se sinta privilegiado. É verdade. Que Deus abençoe, dê muita saúde, sabedoria. Amém. Que a gente continue nessa caminhada, né? Em foco que é Jesus Cristo. Amém. A nível que dá pra gente fazer. Vamos tentar. Uma música aqui. Vamos tá aqui. Vamos lá. Eu não tenho muito áudio, né? Eu acho que dá pra pegar. Tá. Só me digam se vocês estão ouvindo algum sonzinho, algum fundo musical aí. Me digam se estão ouvindo. Eu quero bolo. Eu também quero bolo. Ai. Será que estão ouvindo? Gente, me dizem se vocês estão ouvindo algum fundo musical. Tá? Vamos tentar aí, Karine. Peraí. Ops. Tá ouvindo, gente, o fundo musical? Alguém colocou aqui? Sim? Sim, Clenilda, tá ouvindo? Opa, sim, tá. Pois vamos lá. Vamos tentar aqui. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico
ao que se assenta sobre o trono no céu. Já comeu o bolo. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia! Graças a Deus, irmãos. Vamos adorar realmente esse nosso Deus. Então, gente, foi uma palhinha, a gente não se aqueceu bem pra cantar, sabe? Porque cantar não é só cantar, não, gente. Tem um monte de coisinhas. Mas a gente é grata ao Senhor por essa oportunidade, por essa ferramenta, né? Que é a internet, que são essas lives que hoje a gente está fazendo para poder se comunicar com os irmãos, para a gente se edificar, trazer essa palavra. Sou muito grata ao Senhor por essa oportunidade. Obrigada, Daniel. Vocês é que são demais, assim. Bate coração, quero ver o coração subir. Muito obrigada, gente, por assistir. Próxima semana a gente vai estar divulgando, né, novamente. Compartilhem. Eu vou deixar salvo aqui no meu Stories, mas será lá colocado na página, né, no canal do YouTube da igreja. Isso. E também na página do Facebook. Eita, coração a gente pode, né, tá compartilhando com os nossos amigos, principalmente aqueles que não são cristãos, né, que ainda não não conheceu ainda a verdade que conhecemos, que a gente possa estar compartilhando, né? Vale a pena compartilhar com nossos familiares que ainda não conhecem, mesmo que a gente já tenha falado, mas de fato ainda precisam ser alcançados, né? Então que a gente possa continuar se edificando. Muito obrigada a cada um de vocês, tá? Beijo pra todos. Não tem como a gente voltar aqui e ver o nome de cada um que entrou, mas muito grato. Coração batendo. Bate, coração. Eita, Ziclenilda. Então, gente, muito obrigada mesmo. Desculpando aí se não somos profissionais, né? Vamos chegando lá, vamos melhorar. A gente vai melhorando de acordo com o que a gente vai. E a gente aceita também dicas, tá bom? Isso. Se tiver alguém aí profissionalizado nessa área aí, a gente precisa de uns coaches, tá? Pra gente poder aprender. Mas muito obrigada, gente. De verdade, de coração. É um prazer e é muito edificante a gente estar explanando a palavra do Senhor com vocês. A gente aprende muito mais também, né? Outra coisa, a igreja do Senhor não se cala, né? Não existe barreiras para que a igreja fique em silêncio. Na verdade, a gente tem que falar das maravilhas do nosso Deus, e é isso que a gente conseguiu fazer aqui. Acreditamos, né? Que Deus usa, né? Isso. Tem gente aqui, ó. Então, Maria Elisa, muito bom ver você também, Maria Elisa. Muito bom ver todos vocês. Estamos no caminho, né, José Carlos? Que bom, muito bom. Chega lá. A gente vai chegar lá. O importante é realmente o conteúdo que tentamos expressar para vocês. Realmente a palavra, Deus ser exaltado nesse momento, né? A gente vai se moldando, mas que realmente o que a gente planejou, o objetivo que foi a palavra, tenha realmente entrado aí no coração de vocês, na mente, e que tenham realmente dado para vocês se edificarem junto com a gente, tá bom? Então, um beijo. O Entre Elas, né? Sextas, Deus nos permitir. O Entre Elas está aqui, mais uma vez, com a live, encerrando, e grata de coração, e vai virar marca, viu? A gente vai personalizar algumas coisas. Vamos lá, bate coração! Mas um beijão, gente. Fiquem com Deus. Um bom final de semana. E não esqueçam que domingo, né? Temos a nossa transmissão de culto. Temos nossa transmissão do culto, né? Domingo. Estejam lá, compartilhem. E assim a gente vai melhorando também, tá? A gente tá tentando se aprimorar pra gente transmitir um culto que a gente esteja ali realmente concentrado, se edificando, ouvindo a palavra do Senhor.
tá bom? Amém. Então intercedam pela gente, intercedam pelos pastores, intercedam pelos ministérios, comunicação e louvor, que estão indo ali para a igreja, né? A gente se cuida, mas a gente no caminho, né? A gente está à mercê de qualquer coisa. Então continue a orar por esses ministérios que estão servindo, né, a igreja. A igreja nesse sentido ali indo para fazer as transmissões, tá bom? Continue a orar por nós, gente. A gente precisa estar bem, saudável e sem contaminar ninguém para que a gente continue a servindo ao Senhor. Amém. Então, um beijo bem grande ao meu ministério também, Decorar Arte, tá? Tô com saudade de vocês. Aí, ó. Rosinha, tá bom? E a todos, né, que têm buscado estar conosco e com os pastores também. Amém. Então, gente, boa noite, fiquem com Deus e boa Páscoa. E continuem a buscar ao Senhor e orar, tá bom? Tchau, gente!